Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem bem conhecida, talvez, com certeza, uma das mais conhecidas na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus, aleluia, até o versículo de número 13, do 9 ao 13, Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, louvado seja Deus, aleluia. Nós vamos meditar nesta palavra, glórias a Deus. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. A leitura que nós fizemos, como eu disse, muito conhecida. Louvado seja Deus. Alguns batizados da oração do Pai Nosso, né? Glórias a Deus. Mas nesta manhã, irmãos, estava meditando nesta palavra, glórias a Deus. E ao meditar, encontrei, irmãos, coisas importantes que nós devemos observar. Porque muitas vezes, irmãos, nós lemos uma passagem, né, e até decoramos, né, mas muitas vezes nos foge, né, a interpretação daquilo que aquela escritura quer nos passar. E nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, Ele fala, meus queridos, de um modelo de oração, um modelo que é para que nós venhamos a entender como devemos orar. Não é para ser repetida, né? Porque a Bíblia diz que nós não devemos usar de vãs repetições, como os gentios, que assim fazendo acham que vão ser ouvidos, porque muito repetem aquele mesmo texto, e alguns até têm cartilhas, a qual ali repete várias vezes, e em alguns lugares serve até de penitência, né? E a pessoa ali confessa algum pecado e, como penitência, repetir várias vezes aquela oração, aquele texto. Mas aqui, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo está apresentando um modelo de oração. Louvado seja Deus. E ele diz aqui: orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E mais à frente ele vai falando, né, ensinando, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aleluia, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessas palavras, irmão, nós encontramos algumas coisas importantes. Porque, à primeira vista, parece apenas uma oração, a qual nós devemos observar e ali serve de modelo, mas nós encontramos, irmão, coisas importantes, profundas nessas palavras. Louvado seja Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando primeiramente ele diz que devemos orar assim, em primeiro lugar: Pai nosso que estás no céu, louvado seja Deus. Aqui fala, meus queridos, de fé. Crer, a palavra nos diz que aquele que chega a Deus deve, em primeiro lugar, crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, daquele que o busca.
Louvado seja Deus. E quando o Senhor diz Pai Nosso que está no céu, Ele está falando, meus queridos, a nossa oração deve ser direcionada ao nosso Pai. Glórias a Deus. Porque nós sabemos que o nosso Pai que está no céu é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E os judeus, meus queridos, tinham até essa ordenança que deveriam, aleluia, estabelecer, né, Deus estabeleceu uma certa distância, aleluia. Por quê? Que certa distância é essa? A Bíblia diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. E por isso, irmão, nós encontramos na Bíblia Sagrada, né, algumas pessoas que chegaram a uma intimidade com Deus muito próximas. Nós encontramos antes do dilúvio o caso de Enoque, que andou com Deus e foi transladado. E antes do dilúvio, nós encontramos também Noé, e esses dois homens, juntamente com mais 7, sete é aquele que veio para substituir, espiritualmente falando, né, a Abel, e mais, não é mencionado mais ninguém que tivesse assim uma comunhão com Deus, apenas esses homens. E quando a palavra do Senhor nos fala, irmãos, da proximidade desses homens com Deus, principalmente figurado, né, ali na vida de Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. No tocante a Noé, a Bíblia diz que Deus viu graça em Noé. Por quê, irmãos? Porque eram pessoas, né, que andavam por fé. Glórias a Deus. Andavam, aleluia, buscando a Deus, não apenas como um Deus, porque ali, antes do dilúvio, como também depois, os homens buscaram para si deuses. Lá na Torre de Babel, uma das propostas era que, aleluia, eles iam fazer uma torre que ia chegar até o céu, iam fazer para ele um nome, e nós encontramos ali naquele plano, né, de Nimrod, juntamente com toda a humanidade daquela época, que viviam todos juntos, né, uma rebelião contra Deus. E essa rebelião estava bem claro quando eles disseram que iam fazer uma torre que se chegasse até o céu, né? Então, substituindo Deus, querendo deixar Deus, aleluia, de fora. Mas a palavra nos diz que o Senhor desceu para ver o que eles estavam fazendo e acabou com os planos, né, daquele grupo que ali estava. Louvado seja Deus. Mas então nós encontramos, irmãos, que primeiramente antes do dilúvio, havia essas pessoas que eu citei, que andavam, aleluia, por fé, que buscavam uma comunhão com Deus, buscavam a obediência, aleluia, a Deus. E depois do dilúvio, a palavra nos diz que houve um período de rebelião, como nós citamos aqui na Torre de Babel, e com o passar do tempo, veio o chamamento de Abraão, lá da cidade de Ur dos Caldeus, para, aleluia, sair do meio da sua terra e da sua parentela e seguir por um caminho que o Senhor ainda havia de lhe mostrar. Então nós encontramos novamente alguém andando por fé, alguém reconhecendo a Deus não apenas como um Deus, mas também, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, como sendo o seu Pai. Louvado seja Deus. Porque, meus queridos, sabemos que o nosso Deus é Deus, mas Ele quer também ser o nosso Pai. Nós encontramos que no Antigo Testamento, Deus sempre é apontado como Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, mas no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, na Nova Aliança, Ele nos ensinou, meus queridos, que o Senhor nosso Deus, além de ser Deus, Ele é também o nosso Pai. Louvado seja Deus, aleluia. Então Ele diz, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, aleluia. O Senhor Jesus Cristo poderia dizer também, Deus nosso que estás no céu, mas o Senhor Jesus Cristo quis mostrar também uma realidade, que o nosso Deus é o nosso Pai. Isso fala, meus queridos irmãos, da relação que todos nós devemos ter com Deus, aleluia. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, e a palavra do Senhor nos diz que a partir desse momento nós fomos feitos filhos de Deus, aleluia, passamos a fazer parte da família de Deus, aí sim, meus queridos, nós temos o direito, né, dado por Deus, aleluia, de ter a Deus como o nosso Pai. Por isso o Senhor Jesus Cristo
disse: orareis assim, Pai nosso que está no céu. Aleluia. E essa é uma verdade, meus queridos irmãos, que o crente não pode abrir mão, de que Deus, aleluia, o Senhor nosso Deus, aleluia, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Pai. Pai fala de uma relação estreita, assim como Enoque andou com Deus, o crente que tem, aleluia, a Deus como seu Pai, aleluia, deve também andar com Deus, andar como Ele andou, aleluia, observar o que Ele ensinou, glórias a Deus, porque fazendo isso, verdadeiramente, aleluia, nós teremos ao Senhor como nosso Pai, porque o Filho, ele obedece o seu Pai, assim deve ser, louvado seja Deus. E por isso Jesus Cristo disse: orarei primeiramente assim, aleluia, Pai nosso que estás no céu, aleluia. E se temos a Deus como nosso Pai, aleluia, devemos assim proceder, ter o Senhor como nosso Pai, assim como nós, aleluia, estando diante do Pai da terrestre, né, o nosso Pai, há aquele respeito, há aquela consideração, quanto mais com o nosso Pai que está no céu, muito mais devemos ter, não é verdade? Aleluia. O apóstolo Paulo fala de uma coisa interessante quando ele diz para a igreja que a igreja deveria ser obediente, não somente quando ele estava presente, mas também quando ele estava ausente. Aleluia. E essa palavra de Paulo, meus queridos irmãos, nos mostra o que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar aqui acerca de ter a Deus como nosso Pai. Porque, meus queridos, aquele que tem a Deus com o seu Pai, aleluia, que faz parte do reino de Deus, ele, aleluia, mesmo não estando vendo a Deus, obedece a Deus, porque esta é, aleluia, o princípio da fé. A fé, meus queridos irmãos, dentre outras coisas, é andar, aleluia, em temor, andar, aleluia, 24 horas por dia, como se estivesse, aleluia, na igreja, como se estivesse, aleluia, diante, aleluia, do povo de Deus. Porque, meus queridos, andar com Deus fala de uma comunhão constante com Deus. Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, e muitos que andaram com Deus mostraram isto, que 24 horas por dia eles buscavam em Deus a orientação, buscavam em Deus, aleluia, a inspiração daquilo que deveriam fazer, como deveriam fazer. E nós vemos na vida de Abraão, por exemplo, né, aleluia, um dos maiores exemplos disso, de um homem, meus queridos, que estava disposto a obedecer a Deus, porque quem anda com Deus, anda como se estivesse vendo a Deus, assim como, aleluia, Ezequiel viu ao Senhor, né, lá no capítulo de número 6, né, aliás, no capítulo 1, né, ele viu ali a glória de Deus, como Isaías, lá no capítulo 6, ele viu a glória de Deus, e outros homens de Deus que tiveram essa oportunidade, né, e nós, quando lemos as passagens, nós pensamos como é que deve ter sido depois daquela visão, né? Aquele homem deve ter tido um impacto na sua vida, uma mudança, né? Uma aproximação maior. Assim, meus queridos irmãos, aleluia, depois dessas visões, eles tiveram essa consciência. Mas, meus queridos, a fé nos leva a ter essas mesmas coisas sem ver. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Nós não vemos a Deus face a face, assim como Moisés, mas, meus queridos, nos nossos corações deve ter os mesmos sentimentos, aleluia, de que como Deus estivesse diante de nós, todos os dias. Um grande pregador, ele disse uma frase, meus queridos irmãos, a qual, aleluia, até hoje é comentada, quando ele disse que nós devemos viver hoje como se Jesus viesse agora. Aleluia. Isso é uma palavra, meus queridos irmãos, real para a vida daquele que anda com Deus, porque o crente que anda com Deus, meus queridos, aleluia, ele tem uma vida a qual ele se resguarda, né, do pecado, ele se afasta das coisas do mundo, ele procura agradar o seu Senhor, como se ele estivesse diante dele, aleluia. E essa é a verdadeira fé, porque aquele, meus queridos, que anda, aleluia, corretamente, apenas alguns períodos da sua vida, e depois se esquece, aleluia, chega lá para o meio da semana, já não está mais com a mesma convicção, e se deixa levar pelas coisas do mundo, e daqui a pouco se arrepende, aí volta, e fica naquela vida inconstante. Isso é uma falta, meus queridos irmãos, de se conscientizar de que Deus
Deus é o nosso Pai, e se Deus, aleluia, nos tem por filho, com certeza Ele quer que nós sejamos como Ele é. E a principal coisa que nós encontramos na pessoa de nosso Deus é que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus, aleluia, que é justo, Ele é um Deus que tem poder, meus queridos irmãos, e nós devemos respeitar isso, nós devemos entender isto. Glórias a Deus, que o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz, aleluia, e Ele quer, meus queridos, que nós, aleluia, estejamos andando com Ele, porque não há nada mais que dê prazer ao Senhor nosso Deus de ver um filho dele obedecendo a sua palavra, dando, aleluia, o exemplo de fé, aleluia, sendo luz no mundo e sal da terra. Isso é algo que o nosso Deus se agrada. Louvado seja Deus. Por isso que Deus achou graça em Noé. Deus podia simplesmente destruir a humanidade toda e refazer a terra e fazer outra humanidade. Deus podia fazer isso tranquilamente, aleluia, porque Ele é Deus. Mas, meus queridos, Ele viu graça em Noé, e essa é uma coisa, meus queridos irmãos, aleluia, maravilhosa, é saber que o nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos trata, aleluia, segundo, aleluia, os nossos feitos, né? Então viu ali que Noé queria andar com Deus, aleluia, o que Deus fez? Não vou frustrar a Noé, não, aleluia, Deus fez de Noé, aleluia, fazer aquela arca, deu ali a ordenança e deu uma nova oportunidade. Por quê? Porque Deus viu em Noé uma oportunidade, aleluia, de na nova geração ser uma geração obediente, que seguisse, aleluia, o caminho da verdade, que fosse verdadeiramente filhos, aleluia, de Deus. Mas assim não aconteceu. Mas quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se consumou, meus queridos irmãos, aleluia, a palavra nos diz que lá na cruz do Calvário Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele veio, meus queridos irmãos, libertar o homem, aleluia, da prisão do pecado, porque lá no Jardim do Éden o homem pecou, e Satanás, aleluia, já tinha conquistado, né, 1/3 dos anjos. Nós encontramos isso em Apocalipse capítulo 12, que 1/3 das estrelas do céu seguiram a Satanás, 1/3 dos anjos. E quando Satanás viu, aleluia, o que Deus fez aqui na terra, vendo ali o jardim, vendo aquela perfeição toda, a palavra nos diz que ele foi lá para tentar a Adão, fazer com Adão o que ele fez com os anjos, né? Aquele 1/3 de anjos que não vigiaram, né? E ali diz a palavra do Senhor que tentou o homem, e o homem caiu. E eu creio, meus queridos irmãos, numa coisa, que quando, aleluia, Satanás viu que conseguiu derrubar o homem, que o homem, aleluia, desobedecer a Deus, ele deve ter ficado, né, satisfeito, quer dizer, conseguir fazer o que com o homem, aquilo que eu fiz lá com os anjos. Ele deve ter pensado isto, até a hora que o Senhor chegou, aleluia, ali no jardim. Eu creio que Satanás estava só esperando para ver o que Deus ia fazer. Se Deus ia fazer com Adão o que fez com os anjos, né? O que fez com eles, expulsou ali do céu, né? Estabeleceu um juízo, uma perdição eterna, e Satanás só esperando a reação de Deus. Mas Satanás teve uma surpresa, meus queridos, porque quando Deus chamou, aleluia, primeiramente a Adão, disse para Adão: Adão, o que tu fizeste? Aleluia. E ali Satanás esperando a condenação, aleluia. E Adão disse: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E o Senhor virou para Eva, aleluia, e disse: por que fizeste isso? Ela disse: a serpente me enganou. E ali Satanás, esperando a condenação do homem, teve uma surpresa, porque Deus, aleluia, em vez de condenar, Deus, aleluia, fez algo surpreendente, aleluia, diante de Satanás. Satanás não esperava aquilo, que Deus, aleluia, chamou ali a Adão, louvado seja Deus, primeiramente foi lá e deixou uma promessa, aleluia, dizendo da semente da mulher, disse para Satanás: da semente da mulher suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. Satanás já levou um susto. Deus foi lá, matou um animal, aleluia, com a pele daquele animal cobriu a nudez de Adão e Eva, aleluia. E a partir dali, meus queridos irmãos, aleluia, Satanás foi surpreendido, achando que a condenação seria uma condenação eterna para o homem, assim como Deus fez com aqueles anjos. Mas por que Deus fez com aqueles anjos? Porque eles não tinham, meus queridos irmãos, condição nenhuma de fazer aquilo que eles fizeram. E primeiramente Satanás, né, que ele mesmo brotou o pecado no seu coração, ele mesmo se derrubou, ele mesmo, né, projetou a desobediência, projetou a rebeldia, tudo no coração dele mesmo. Então, meus queridos, a condenação era irrevogável. E depois 1/3
dos anjos, né, que tendo acesso a Deus, conhecendo a glória de Deus, foram após Satanás. Mas Adão, meus queridos irmãos, nunca teve essa oportunidade de ver a Deus face a face. Encontrava com Deus, falava com Deus, mas aquela visão como os anjos tinham, aqueles séculos e séculos e aquela eternidade passada que aqueles anjos tiveram diante de Deus, eles eram inculpáveis, mas nosso Deus, Ele é o justo juiz. Aleluia. Aleluia, desculpe falar, Davi, ele diz uma coisa para Deus, aleluia, lembra-se de que nós somos pó, louvado seja Deus. O material dos anjos, aleluia, os corpos dos anjos eram corpos eternos, né? Tinham ali toda uma prerrogativa. O homem não, o homem vem do pó. Nosso Deus julgou, aleluia, desta maneira, e de dar mais uma oportunidade para o homem. E assim, meus queridos, Deus mostrou uma coisa, aleluia, impressionante, que o nosso Deus, apesar de ter todo o poder nos céus e na terra, ser criador de todo o universo, e quando o homem olha para cima, né, usando aí os aparelhos, né, os telescópios, né, e começa a observar o universo, nós vemos ali a grandeza do nosso Deus. Como é que pode um Deus fazer do nada tanta coisa maravilhosa? Aleluia, a terra, meus queridos, comparado com o universo, é um grão de areia no meio de todo esse universo. Como é que Deus fez isso? Aleluia, coisa maravilhosa. E quando, aleluia, o homem para observar isto, nós vemos o tamanho da nossa pequenez, né? Aleluia, Deus, meus queridos irmãos, com seu infinito amor, conquistou para nós, aleluia, enviando o seu Filho ao mundo para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, e por isso nos conquistou, meus queridos irmãos, o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, aleluia, o direito de nós sermos feitos filhos de Deus, nos trouxe novamente a oportunidade, aleluia, de falar com Deus. Adão, toda a viração da tarde, falava com Deus, ia em direção ao Senhor, aleluia, falava com o Senhor, e Deus nos deu novamente essa oportunidade de falar com Deus. Por isso, Jesus Cristo disse: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele diz mais: santificado seja o seu nome. Eu comecei a meditar nisso, meus queridos irmãos. Santificado seja o teu nome. O nosso Deus é santo, louvado seja Deus. E nos cabe, meus queridos irmãos, reconhecer isto, aleluia, que o nosso Deus, Ele é um Deus santo, aleluia. Santificado seja, aleluia. Isso fala, meus queridos irmãos, do devido louvor que nós devemos prestar ao Senhor, saber que Ele é um Deus santo. Isso também nos leva, meus queridos irmãos, a entender que nós devemos ter uma vida santificada na presença do Senhor. Santificado seja o teu nome, que o nome do Senhor, aleluia, seja santificado, meus queridos irmãos, através da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Porque, meus queridos irmãos, glorificar a Deus é para isso que nós fomos chamados. Aí muitos acham que glorificar a Deus é gravar um hino, aleluia, fazer uma poesia, ou quem sabe gravar um CD. Eu estou glorificando a Deus, mas a glorificação verdadeira, aleluia, que Deus quer, meus queridos irmãos, aleluia, é uma vida transformada, é uma vida, aleluia, a qual, aleluia, os homens olhem e vejam a diferença, vejam que aquela pessoa tem um Deus no céu que faz a diferença, aleluia. Então vê as nossas boas obras, não está falando, né, daquelas obras como muitos pensam por aí, distribuição de coisas da terra, não, mas as boas obras começam, meus queridos irmãos, com mudança de vida, aleluia, com transformação de caráter, com transformação de pensamento, com transformação, aleluia, da nossa vida de um modo completo. Santificado, glorificado seja o teu nome, seja através das nossas vidas, meus queridos irmãos, porque nós fomos chamados por Deus para glorificar o nome de Deus. Nós somos a igreja, aleluia, o povo de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados para a glorificação do nome do Senhor, através do ensino da palavra, né, da pregação da palavra, aleluia, de levar essa tão grande salvação, essa palavra de salvação para todos os homens. Por isso Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós saímos para pregar o evangelho e mostramos para o mundo que Jesus faz a diferença, que Jesus, Ele é santo, Ele é Deus, aleluia, e que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, aleluia. E isso glorifica a Deus, meus queridos irmãos, e nós vemos
que a igreja primitiva, aleluia, pregava a palavra, e através do testemunho deles, a palavra do Senhor nos diz que a igreja caía na graça de todo o povo. O clero não gostava, a liderança não gostava da igreja, mas o povo gostava, porque sabia, porque via a diferença. Quando chegava alguém da igreja, Deus se manifestava, algo bom acontecia, um milagre surgia, alguém era transformado, aleluia. Eles viam ali, meus queridos irmãos, que verdadeiramente a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo era a verdade, aleluia, e a verdade foi pregada, e o mundo viu, meus queridos irmãos, pelo menos ali os judeus no começo viram, aleluia, que verdadeiramente o nome do Senhor fazia diferença. Pedro e João subiram ao templo, e ali aquele paralítico, né? Ali, melhor dizendo, aquele paralítico que estava ali na porta do templo, né? Diz a palavra do Senhor que foi curado. Ali o povo viu que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Eles viram que verdadeiramente o Evangelho é verdade, então o nome do Senhor foi glorificado. Santificado seja o teu nome, meu querido irmão, que seja o nome do Senhor santificado em nossas vidas, glórias a Deus, através da nossa vida. Infelizmente muitos estão, aleluia, levando o povo a blasfemar do nome de Deus, a falar mal de Deus, aleluia. Não, um mau exemplo aqui, um mau testemunho ali, um escândalo de cá, mas a nossa vida não pode ser assim não, irmão. A nossa vida é para mostrar, aleluia, que o nome do Senhor é o nome, aleluia, que é sobre todo nome, que o nome do Senhor seja santificado através das nossas vidas, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E é tempo disso, meus queridos irmãos, da igreja voltar a dar esse testemunho forte, aleluia, e o nome do Senhor seja santificado, seja glorificado, louvado seja Deus, aleluia. E no versículo 10 ele diz também o seguinte: venha a nós o teu reino, aleluia, venha a nós o teu reino. João Batista, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, aleluia. O reino de Deus, o reino de Deus consiste, aleluia, basicamente em tudo aquilo que está debaixo do seu comando, da sua obediência. O reino de Deus, o nome já deixa bem claro, o reino de Deus, aquilo que Deus reina, aquilo que Deus manda. Apesar que é reino em tudo, mas aqui está falando no sentido espiritual, né? Por isso que João Batista, quando falava arrependei-vos, o que é chegado a vós o reino de Deus? Então quer dizer que para entrar para o reino de Deus, irmão, fazer parte da família de Deus, do reino do Senhor, em primeiro lugar tem que se arrepender, glórias a Deus, tem que mudar, tem que haver transformação. O Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, aleluia. Então venha a nós o teu reino, aleluia. E esse deve ser um desejo que deve haver em nossos corações. Qual? Que Deus reine em nossos corações, aleluia. Que Deus reine, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta Jesus ser visitante, não basta Jesus ser, né, ele se hospedou ali, não, meus queridos irmãos, aleluia. Ele tem que reinar, ele tem que ser Senhor, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Venha a nós o teu reino. Tanto é que ele diz aqui: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Glórias a Deus, seja feita a vontade de Deus. E isso, meus queridos, é algo, aleluia, que mostra, aleluia, a diferença do que é filho de Deus do que não é. Porque quem é filho de Deus, irmãos, quer que Deus reine sobre a sua vida. Quem é que quer que Deus reine em sua vida? O reino, aleluia, o comando de Deus. E o comando de Deus começa, meus queridos irmãos, quando nós nos submetemos, aleluia, ao seu comando, às suas ordenanças, quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo, que nos leva, aleluia, a se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. O Espírito de Deus começa a falar, e o crente vai aceitando, vai deixando, vai se afastando, aleluia, vai procurando santificar a sua vida. Esse é o primeiro passo, aleluia, daquele que quer ser verdadeiramente filho de Deus, aleluia, aleluia. Aquele desejo de que Deus esteja reinando em sua vida, aquele desejo de ouvir
ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia, e aceitar, aleluia, a sua transformação, porque o Espírito de Deus, meus queridos irmãos, ele veio para nos ensinar, nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor, aleluia, falou na sua palavra. É o Espírito de Deus que faz a diferença. A palavra só nos diz que o Espírito Santo, aleluia, veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus. E quando ele faz isso, o homem aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Terminou, irmão? Não. Ele continua convencendo agora o crente do pecado, da justiça e do juízo. E essa operação do Espírito Santo, irmão, não termina, aleluia, não. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que estar pronto para ouvir a voz do Espírito Santo, falar para nós, aleluia, qual é a vontade de Deus, aleluia, e continuar permitindo que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um trabalho do Espírito Santo constante em nossa vida. Enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que estar convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aleluia. Porque se não houver isso, irmão, a tendência é daqui a pouco o homem vai se afastando, o crente vai esfriando, aleluia, mas nós não estamos aqui para isto. Não, nenhum crente deve permitir isto. Nós temos que estar sempre atento à voz de Deus, aleluia. Por isso a palavra nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, fazendo isso, aleluia, Deus será o nosso Pai, aleluia. Jesus falando com seus discípulos, ele disse: já não vos chamarei servos, porque o servo, louvado seja Deus, não sabe o que faz, aleluia, o seu Senhor. O servo, aleluia, ele apenas obedece, mas vos chamarei amigos, porque o amigo sabe, louvado seja Deus, aleluia, tem intimidade. Então, meus queridos irmãos, nós temos que ser um amigo de Deus, amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse: sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Assim serei meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então, aleluia, venha a nós o teu reino, aleluia, seja feita a tua vontade, aleluia, aqui na terra como é feita no céu. Então, que seja feita a vontade de Deus, irmãos, em nossas vidas, né, trazendo para o lado pessoal, como é feita lá no céu. Assim como os anjos obedecem, nós também devemos obedecer. Os irmãos concordam, irmão? Devemos obedecer. O anjo, ele obedece, aleluia, as ordens de Deus, e nós também devemos obedecer a sua santa palavra. Glórias a Deus, aleluia. Então, mais à frente o Senhor diz assim, em versículo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aleluia. É verdade que a maioria nós somos levados, né, a pensar primeiramente no pão, aleluia, que é o pão, né, o alimento. Nós somos levados a isso, né? Nosso Deus nos provém, né, o pão nosso de cada dia. Muito bem. Mas, irmãos, eu vejo algo mais profundo aqui. O pão nosso de cada dia. Comecei a meditar numa realidade. Aqui, à primeira vista, fala apenas do pão desta terra. Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, lá em João, no capítulo 6, ele começa a falar uma realidade, irmãos, que o povo ali não estava observando, que era que Jesus é o verdadeiro pão do céu. Os discípulos, depois que o Senhor multiplicou os pães, os discípulos o acompanharam, e a multidão, irmão, querendo mais pão, foi seguir, cercar a Jesus lá do outro lado. E o Senhor Jesus Cristo, vendo que estavam querendo era mais pão dessa terra, começou a pregar dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E ainda citou que os pais, o povo de Israel, lá no deserto, comeram do pão que descia, mas aquele pão, que era o maná, eles comeram, mas morreram. Claro, a morte vem de qualquer maneira. Então, eles comeram aquele pão, mas aquele pão matou a fome apenas física. Mas Jesus disse que aquele que comesse, aleluia, do pão, jamais morreria. De que pão estava falando, irmão? Da sua palavra. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, quando ele terminou esse discurso, aleluia, lá em João, capítulo 6, versículo 66,
diz que eles já não andavam com ele. Aleluia. Por quê? Porque estavam interessados no pão desta terra. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz aqui, meus queridos irmãos, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Aleluia. Eu vejo também, meus queridos irmãos, esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão nosso de cada dia. Aleluia. Isso fala do alimento espiritual. Fala, meus queridos irmãos, do alimento que verdadeiramente alimenta a nossa alma. Aleluia, que é este pão, que é esta palavra. Aleluia, e nessa palavra não pode faltar, meus queridos irmãos, em nossas vidas. É o pão nosso de cada dia. Cada manhã que acordamos, meus queridos irmãos, devemos estar nos lembrando da palavra. Devemos, aleluia, estar atento à palavra do Senhor. Aleluia, quando nós acordamos e oramos, quando nós durante o dia andamos, aleluia, ligados com Deus, aleluia, cumprindo aquilo que o Senhor ensinou, orar sem cessar, louvado seja Deus. Quando nós chegamos em casa, aleluia, e oramos, antes de dormir oramos e lemos a palavra. É o pão nosso de cada dia, é o que alimenta o crente, é a comida, meus queridos irmãos, aleluia, que verdadeiramente nos alimenta, que nos dá força para prosseguir, que nos dá esperança de vitória, que nos dá poder, meus queridos irmãos, para resistir, aleluia, às tentações, resistir aos ataques do diabo. O pão nosso, assim como um corpo que não come, o alimento, vai ficar fraco e debilitado, assim também aquele que não medita na palavra, aquele que não come o seu pão diário, o seu momento de oração, o seu momento de comunhão com Deus, aleluia, se esquece das coisas de Deus, só vai se lembrar lá quando chega no domingo, que ele vai se lembrar. Não pode ser assim, meus queridos irmãos, porque se Deus é o nosso Pai, verdadeiramente nós temos que estar, aleluia, ansiosos para estar andando com Ele. Se Ele verdadeiramente é o nosso Pai, meus queridos irmãos, nós temos que estar, aleluia, aguardando, assim como um filho, aguarda da parte do seu pai, da sua mãe, o alimento, aleluia, a criança ali necessita do alimento e ele espera e está tranquilo, sabendo que o alimento virá, aleluia, provido pelo seu pai. No caso, incluímos a mãe, nessa comparação. Assim também o crente, meus queridos irmãos, nós temos segurança em Deus, sabemos que a palavra de Deus é o alimento que não vai faltar. O nosso Deus não deixa faltar esse alimento para nós. Não, se alguém está raquítico, se alguém está fraco, é porque não está comendo deste pão, aleluia. Mas se nós abrirmos a Bíblia Sagrada e lermos as suas palavras, aleluia, se orarmos ao Senhor, pode ter certeza, meus queridos irmãos, aleluia, que teremos força para prosseguir. A fé estará firme, aleluia, nós estaremos andando por fé, aleluia, não vamos recuar, não vamos ceder ao pecado, aleluia, não vamos jamais, meus queridos irmãos, aleluia, tropeçar. Por quê? Porque estamos bem alimentados pela palavra de Deus. Assim os grandes homens de Deus venceram, porque a palavra de Deus estava em seus corações, aleluia. Eles não recuavam, por quê? Porque estavam bem alimentados. Deus disse para Elias: come dessa comida, aleluia, porque longa é a caminhada, e a Bíblia diz que com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Irmão, aleluia, com esta comida nós vamos andar muito mais do que 40 dias e 40 noites, espiritualmente falando. Com este alimento nós vamos chegar, meus queridos irmãos, à eternidade diante de Deus. Estaremos naquele dia diante do Senhor. É longa caminhada, mas com esse alimento nós chegaremos lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então o pão nosso de cada dia, louvado seja Deus. Por isso Jesus Cristo diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Glórias a Deus. Aqui está, meus queridos irmãos, uma das coisas mais impopulares da Bíblia Sagrada: o perdão. Glória a Deus. Aqui o Senhor disse, ensinou: orareis assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui não está falando, de dívida material. Eu estou devendo 10 reais, estou devendo 6 reais.
Não é disso. Aqui está falando das dívidas que nós temos com Deus. Porque todo homem é devedor. Ou não é? Todos somos devedores. Todo homem é devedor, irmão. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo fala de uma coisa importante. Perdoa-nos as nossas dívidas. Glória a Deus. Agora vem a parte que não é tão popular. É quando o Senhor Jesus Cristo ensinou: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão. O perdão, meus queridos irmãos, começou com Deus. Voltando lá para o Jardim do Éden, quando o Senhor, aleluia, disse para a serpente: da semente da mulher suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. Disse isso para o grupo que ali estava. E quando matou o animal, e com a pele do animal cobriu a nudez de Adão e de Eva, e que Adão olhou aquilo e viu o animal sendo morto, logicamente que derramou o sangue. Adão entendeu, meus queridos irmãos, o perdão de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. Porque Abraão, pela fé e pela revelação de Deus, entendeu que um dia, aleluia, Deus enviaria o seu filho ao mundo. Quando Abraão subiu o monte Moriá, irmãos, e respondeu para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Porque Isaac, acostumado a participar dos sacrifícios que Abraão fazia, perguntou: pai, tem aqui o cutelo, tem aqui o fogo, tem a lenha, mas onde está o cordeiro? E o Senhor Jesus, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E quando nosso Senhor Jesus Cristo disse para os judeus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. Então, irmãos, pela fé e pela revelação de Deus, Abraão viu o dia do Senhor. Abraão entendeu que um dia Deus enviaria o seu filho ao mundo para morrer na cruz do Calvário. E ele viu isso quando olhou para aquele animal e viu o cordeiro ali preso no madeiro, num galho, né? Em algumas versões diz mato, mas em outras versões mais bem traduzidas diz, né, numa árvore. E com certeza essa tradução está mais correta. Por quê? Porque um pequeno mato não vai segurar um animal daquele que tem uma boa força, né? Alguém já tentou segurar, né, um animal desse, vê que ele tem força, né? Então não seria um mato, um capim. É lógico que ali está se falando de uma pequena árvore, né? Que logicamente feita de madeira, né? É madeira. E Abraão, pela fé, viu, né, sabendo que ali estava representado, aleluia, a figura de alguém que um dia iria morrer, aleluia, em nosso lugar. E por isso o Senhor disse para Abraão: não faças tal, porque sei que agora tu temes a Deus. Agora sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho. Aí Abraão entendeu, irmão. Por isso Jesus disse: Abraão viu o meu dia. E os judeus disseram: esse homem é louco, tu não tem nem 50 anos, como é que Abraão viu o teu dia? Aí Jesus respondeu: antes de Abraão existir, eu sou. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Jesus, ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, ali ele pagou as nossas dívidas. E o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando o quê? Que nós também devemos perdoar. Tá? Devemos perdoar. Por isso que o Senhor diz aqui, aleluia, perdoa as nossas dívidas, quer dizer, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é uma coisa séria, irmão. O Senhor está deixando claro aqui que Deus só tem por filho, aleluia, aquele que perdoa o seu irmão. Não é? Por isso que eu disse que não é popular, mas é a verdade. Porque aquele que não perdoa, aleluia, ao seu irmão, glória a Deus, está falhando no sentido de ser filho de Deus. Por isso a palavra nos ensina, meus queridos irmãos, que um certo rei, o Senhor Jesus Cristo disse que um certo rei chamou lá, né, um dos seus servos, e estava lhe devendo muito, e perdoou a dívida. Mas ele ficou sabendo, o rei, que aquele
servo encontrou um outro que devia para ele, e ele quis cobrar. Aí mandou chamar o fulano: vem cá, eu não te perdoei, por que tu não perdoou o outro? Não, mas você que lançou nas trevas exteriores. Então, meus queridos irmãos, não perdoar é uma falta grave. Então, se você, aleluia, chega diante do altar de Deus, e hoje nós estamos aqui diante do altar de Deus, nós estamos aqui na presença do Senhor, aleluia, sabendo que alguém, aleluia, está triste porque você fez alguma coisa, a Bíblia diz: deixa a tua oferta no altar, conserta com o teu irmão, aí volta para apresentar a tua oferta a Deus. Então, se nesta noite, aleluia, Deus está falando contigo, e Deus está falando com alguns aqui, aleluia, perdoa, aleluia, porque sem o perdão vai ficar difícil, aleluia. Perdão que eu estou dizendo é perdoar no coração, é transmitir esse perdão. Louvado seja Deus, não quer dizer andar novamente junto, que a Bíblia diz: se dois não concordam, como andarão junto, mas o perdão tem que haver, aleluia, o perdão tem que haver. Perdoa, irmão, aleluia, porque será assim que vamos agradar o Senhor nosso Deus, aleluia. Nós vamos ter Deus como o nosso Pai, aleluia, porque o nosso Pai, Ele é perdoador, aleluia, e nós devemos perdoar também, amém, irmão? Aleluia. Jesus na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o coração perdoador é, aleluia, uma das características daquele que tem a Deus como seu Pai. Glória a Deus. E por fim, irmão, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Glórias a Deus. Nos induza, quer dizer, não nos deixar, em algumas traduções, diz assim: não permitir que sejamos tentados, né? E a Bíblia fala sobre isso, quando ele diz que nós não somos tentados, além daquilo que podemos suportar. Louvado seja Deus. Antes o Senhor manda o quê? O escape. Glórias a Deus. Então, irmão, esse negócio de, como alguns aí, mas irmão, você for fazer, a carne é fraca. Mas vai ser desculpa de quem gostou do pecado. É desculpa de quem gostou. Você quer saber se um crente gostou do pecado? É ele dizer isso. Essa frase condena. Essa frase, meus queridos irmãos, não precisa dizer mais nada para mim. É só dizer: irmão, a carne é fraca. Isso é desculpa de quem gostou do pecado, e pode ser cedo quem vai fazer de novo. E se não tivesse descoberto, ele ia continuar fazendo de novo, porque a desculpa é: aleluia, a carne é fraca. Mas, meu querido irmão, aleluia, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Amém, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. Então não nos deixe cair em tentação. Uma outra versão diz assim: mas livra-nos do mal. Quer dizer, Deus nos livra do mal, meus queridos irmãos. Por isso que a Bíblia fala de vigilância, de estar atento. Para quê? Para dar a condição de Deus nos livrar do mal. Aleluia, nós estamos atentos, Deus está nos mostrando, aleluia, Deus está nos alertando, né? Através da sua palavra, e até mesmo, né, antes de acontecer alguma coisa, Deus fala conosco, Deus nos dá, ou se for de repente, o Senhor nos dá graça, como aconteceu com José, que foi pego de surpresa, mas ele estava pronto para dizer, aleluia, para aquela mulher de Potifar: eu não vou trair o meu Deus. Amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Então não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. Aleluia. Se Deus está reinando em nossos corações, irmão, o pecado não terá força sobre nós. Aqui diz: mas livre do mal. Por quê? Porque teu é o reino. Deus está reinando em nossas vidas, irmão. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a fome, nem a nudez, nem a espada. Nada pode nos separar. Então, quando o apóstolo Paulo diz nada, aí nós podemos incluir nesse nada, aleluia, o quê? Uma oferta de Satanás. Eu não vou ser muito específico, não, mas deu para entender quais são as ofertas de Satanás, né, irmão? O pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluia. O pecado, meus queridos irmãos, que num momento pode aparecer, mas nós estamos prontos. Aleluia. Por quê? Porque do Senhor é o reino em nossas vidas.
Ele está reinando em nossas vidas. Aleluia. Algo fala maior do que os prazeres da carne. Algo fala maior em nossas vidas, meus queridos irmãos, do que as ofertas de Satanás. Algo, aleluia, há uma voz maior. E não é as vozes do deserto, não. Aleluia. Voz do deserto quer dizer, aleluia, as vozes desse mundo, os apelos deste mundo. Aleluia. Porque nós sabemos que o mundo passa. As vozes do deserto, meus queridos irmãos, não fala forte aos nossos corações. Sabe por quê? Porque existe uma voz maior que fala conosco, que é a voz do Espírito Santo de Deus.